Oi, bom dia. Eu vou estar disponibilizando no meu canal de YouTube um estudo da Bíblia. Se você nunca estudou ou gostaria de estar estudando comigo, tá? Você está convidado, é meu convidado. Então, nós vamos estar passando em todos os livros, nos 66 livros da Bíblia, e prometo que não vai ser cansativo, tá? Quero fazer vídeos de 10 minutos, prometer é muito forte, né? Mas vou tentar não ser muito cansativo. Mesmo porque eu não sou teólogo, eu sou uma pessoa que estuda a Bíblia há 40 anos, todos os dias eu leio a Bíblia e tem sido importante para mim, por isso que eu gostaria de compartilhar isso com você. Eu entendo que muitas pessoas têm até um medo da Bíblia, né? Não vou entender o que está escrito ali, tá? São muitas coisas, são difíceis, tá? Então eu quero dar uma visão geral para você e procurar ser o mais simples possível para que possamos estar estudando junto, tá bom? Espero que seja proveitoso para você. Então, você é meu convidado. Vamos estar estudando a Bíblia. Então, nesse vídeo aqui, eu quero dar uma visão panorâmica do Velho Testamento e depois, no próximo, do Novo Testamento. E daí, no terceiro vídeo, a gente começa já estudando o livro do Gênesis, que é o princípio de tudo, ok? Acredito que muitas pessoas têm a Bíblia em casa, mas a maioria não lê porque não entende porque não lê. Então, eu espero que esse vídeo seja um incentivo para que você leia a Bíblia. Eu tenho o hábito de ler todos os dias, pelo menos 2 vezes por dia. Deixo uma no meu escritório, eu leio de manhã e outra na copa da cozinha, onde eu e minha esposa a gente lê também, faz uma leitura diária. E tem sido muito importante para mim, muito importante. Então, por isso que eu gostaria de compartilhar com você também. Bom, a visão panorâmica da Bíblia, eu poderia dizer, é que Deus deixou escrito a Bíblia, né? Quem escreveu foram os homens, mas Deus deixou registrado a história da salvação. Por que Deus criou o homem, por que Ele fez tudo e deixou registrado aqui a história da salvação, ou seja, é tipo um manual do fabricante. Então trata muito de relacionamento, muito de relacionamentos. A Bíblia tem todas as respostas? Olha, tem quase todas. Então, se a gente se apegar no que a Bíblia responde, já é o suficiente para a gente ter uma boa vida e viver em paz aqui na Terra, nos nossos dias aqui, tá? Então, uma visão da Bíblia que eu diria, ela começa com o livro de Gênesis, né? Ela é dividida em 2 partes, o Velho Testamento e o Novo Testamento. O Velho Testamento trata desde a criação do mundo e do homem, o livre-arbítrio que Deus oferece ao homem, a decisão que o ser humano toma de não seguir a Deus, e depois toda a história do Deus resgatando o homem se rebelando a Deus, é essa história. Então trata muito de relacionamento, isso no Velho Testamento. E por consequência disso, né, da rebeldia do homem, Deus cria um povo para que através desse povo todos os povos da terra tenham conhecimento de Deus. Ou seja, uma oportunidade para todo ser humano poder conhecer a Deus, né? E essas são as maiores bênçãos. Existem as grandes bênçãos, né? O próprio Jesus disse: o sol nasce para todos. O sol, a chuva são as grandes bênçãos, mas não são as maiores bênçãos. Por quê? Porque essas grandes bênçãos, todos nós temos direito. Tanto se eu for uma pessoa má ou ruim e sair lá fora, vou estar sendo beneficiado pelo calor do sol. Mas as maiores bênçãos está reservada para aqueles que decidirem. Deus dá esse livre-arbítrio. Se eu me aproximar de Deus, eu vou ter essas maiores bênçãos, que são muito maiores do que essas grandes bênçãos, né? Então, por isso é importante conhecer a Bíblia para se aproximar de Deus. É uma opção de cada um, mas aí estão reservadas as grandes bênçãos, as maiores bênçãos, não é? Bom, vamos lá. Então, o Velho Testamento e o Novo Testamento, como eu disse, o Velho Testamento trata dessa história toda do Deus criando o homem, toda essa convivência do homem, Deus formando esse povo, para que através desse povo toda a humanidade, tanto nos tempos que foram criados esse povo, até nos dias de hoje. Então a Bíblia é muito atual e termina assim, né? Com o povo já formado, depois de todas as idas e vindas, o povo sofreu escravidão, libertação, e tem esse povo formado que é o povo de Israel, que nós conhecemos hoje.
E depois vem o Novo Testamento. O Novo Testamento é a nova aliança. Veja bem, nesse momento, quando termina o Velho Testamento, o povo ainda está rebelde, está formado o povo, mas ainda está distante de Deus. Então, daí que Deus intervém na história, mais uma vez, mandando o seu próprio Filho, Jesus Cristo, para salvar a humanidade. Então, a partir do Novo Testamento, nós temos a história de Jesus Cristo e tudo que envolve, mais uma vez, o livre-arbítrio sendo oferecido, e para quem escolher Jesus Cristo como seu Senhor, ou seja, se aproximar de Deus, possa ter a vida eterna. E a vida eterna que já foi oferecida por Deus desde lá do Velho Testamento, né? As promessas estão nas promessas de Deus. Então, o Novo Testamento trata do Evangelho, ou seja, da vida de Jesus. Os 4 primeiros livros tratam da vida, relatos históricos da vida de Jesus. E depois aparece Paulo, que foi também um convertido. Ele perseguia a igreja, mas se converteu a Jesus Cristo, e as cartas que Paulo escreve às várias igrejas que estavam sendo formadas na época. Também tem um relato de como se formou a igreja, que foi escrito por Lucas, e tem as cartas de Pedro, Tiago e João finalizando com a revelação, que seria o Apocalipse. Daí termina todo esse ciclo da palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Tá, então, um pouco mais de detalhes sobre o Velho Testamento. Ele é formado por 39 livros e mais 27 livros no Novo Testamento. Esses 39 livros, começa com Gênesis, onde conta a história da criação, e depois Deus formando o povo, para que através desse povo toda a humanidade pudesse ter o conhecimento de Deus, e mostra os altos e baixos da humanidade, até que Deus realmente forma o povo. No final de Gênesis, existe só uma família ainda, Deus está formando o povo, que é a família de Jacó, que tem 12 filhos, e surge uma grande fome na terra, e esse povo, através de José, que já tinha sido expulso pela família, estava no Egito. Então toda a família de Jacó, que já estava em Canaã, que é a terra que Deus havia prometido, eles vão para o Egito. E lá, por conta da fome, eles ficam morando lá, e vai passando o tempo, começa a família a crescer e acabam se tornando escravos dos egípcios. E ficam lá cerca de 400 anos e servindo como escravidão, como escravos. Nisso surge Moisés, que também era um hebreu, para libertar o povo, né? Então Moisés aparece ali, e aqui já estamos entrando no livro de Êxodo, que é o segundo livro. Moisés, a libertação do povo do Egito. Então trata disso, o povo saindo do Egito e vivendo no deserto, e vivem ali 40 anos no deserto, e mais uma vez, relacionamentos, altos e baixos do ser humano, como Deus vai tratando a situação, como o homem vai reagindo a isso. E no livro de Êxodo, e Moisés vivia muito próximo de Deus. Ele ficava uma semana conversando com Deus, vários dias ali, e por isso que a Moisés é atribuído a escritura dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Então, já no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, além da história desse momento no deserto, é relatado ali, é escrito ali as leis que Deus foi dando ao homem, né? Então ali você vai achar lei de reforma agrária, leis de descanso, leis de como tratar o estrangeiro, todas as leis. Aliás, a maioria das constituições do mundo hoje foi baseado na Bíblia, nessas leis. Bom, depois desses 5 primeiros livros escritos por Moisés, já no final do livro de Êxodo, o povo já voltou, já passaram os 40 anos, já está entrando novamente na terra deles, reconquistando as suas terras, e já Moisés já falece ali, já está no finalzinho do livro, e quem assume é Josué. Josué é um general de Moisés e também um líder espiritual do povo. Então Josué conduz o povo nessas conquistas, ainda falta muito para conquistar, para ter a terra deles de volta, né? E muita guerra, eles reconquistam a terra e está se estabelecendo. Veja bem, desde o princípio, Deus promete formar um povo, que existia muita ruindade no mundo, né?
por conta da rebeldia, existia muita maldade no mundo. Então, Deus forma esse povo para que através desse povo o ser humano conheça a Deus. Bom, depois disso, já surge o livro de Juízes, que depois também Josué vai ficando velho e morre, então estabelece-se juízes para governar o povo, né? Eles eram as pessoas que tomavam as decisões, julgavam o povo. Foram 12 juízes, entre eles vai ter a história de Sansão, que vocês já conhecem. Depois temos o livro de Ruth, e é um livro que trata também do valor da mulher, né? A Bíblia sempre se importou muito com isso. Isso é que falam hoje que a mulher não teve o seu valor, sempre teve para Deus, né? Mesmo que o homem. Depois surge o livro de 1ª, 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis. Esses livros, esses 4 livros, tratam das histórias dos reis, porque depois dos juízes, o povo começou a pedir um rei e começa a transição entre os juízes e a monarquia. Então, os primeiros reis foram Saul, depois Davi, Salomão e assim por diante. Então, nesses 4 livros tratam das histórias todos os reis que Israel teve, até antes de Jesus. E também nesse mesmo instante que vão surgindo os profetas. Os profetas é aqueles que falavam em nome de Deus e falavam inclusive contra os reis. Os livros dos profetas estão mais no final do Velho Testamento. Então, entre os livros de reis e os profetas, existe mais um pouco de história, que seriam 1ª e 2ª Crônicas, né? Que também falam dos reis, das histórias dos reis. E depois disso, por conta da rebelião, vocês vão ver na história dos reis, que Deus permite que o povo seja invadido pelos babilônicos, e os babilônicos tinham uma estratégia de guerra, eles levavam os sábios da terra, destruíam a terra quando eles invadiam, mas levavam os sábios para morar com eles lá, para levar sabedoria para o reinado deles, né? Uma dessas leva Daniel, leva um monte de outros nobres ali de Israel. Só que depois de um certo tempo, a Babilônia também é invadida, surge um reinado maior ainda, que são os persas. Os persas invadem a Babilônia, só que os persas tinham uma outra estratégia. Em vez de manter cativo aquelas pessoas, os sábios, não, eles mandavam os representantes deles para a terra onde eles conquistavam. Foi mais ou menos o que os ingleses também, nos reinados deles, levavam, em vez de trazer o povo, sabe? Não, levavam os administradores, ficavam lá e o povo servindo o império, né? E com essa mudança que surgem os livros de Esdras e Neemias. Esdras e Neemias começa a contar a volta do povo para Israel. Então Esdras conta o povo voltando para reconstituir o templo e Neemias o povo voltando para reconstruir os muros da cidade de Jerusalém, que tinha sido destruído. Depois nós vamos ter o livro de Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cântico de Salomão, que Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiásticos, Cânticos, que são os chamados livros poéticos. Salmos, uma boa parte deles foram escritos por Davi, tem alguns salmos também de Moisés, e Provérbios, Eclesiastes e Cânticos escritos por Salomão. Então são os livros também muita mensagem, inclusive promessas de Deus aqui no livro de Salmos. E depois disso começam os livros dos profetas. Então temos Isaías, Jeremias, Lamentações de Jeremias, Ezequiel e Daniel, que são as grandes profecias, que tem vários tipos de profecias, que são chamados de grandes profetas. E depois tem Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias, que são os chamados profetas menores, por conta eles tinham uma mensagem só basicamente. Bom, esse é o Velho Testamento. Fechamos aqui o Velho Testamento. Então, no próximo vídeo, eu vou falar sobre o Novo Testamento, né? Dar uma panorâmica do Novo Testamento. E depois, no terceiro vídeo em diante, a gente já começa com o primeiro livro, que é o livro de Gênesis. Ok? Bom.